Irmãs que hoje vieram à casa de Deus, essa comunidade de irmãos para a oração compartilhada. E que bom que nós somos uma comunidade que partilha da oração. Aprendemos isso com Jesus, viram no Evangelho, como o Senhor partilha o pão. E assim nós queremos de fato dar esse testemunho de que aprendemos com Ele, queremos ser fiel a Ele, partilhando também as esperanças, a vida, os anseios, partilhando também os compromissos que assumimos juntos. Um de nós que esteja em qualquer circunstância, em nome da fé, em nome da igreja, é a igreja que está lá. Se nós nos reunimos e trabalhamos juntos, ou juntos damos testemunho de um compromisso, é a igreja que ali está, na comunhão dos irmãos. E isso é a fé compartilhada. Nossa comunidade que partilha da palavra que ouvimos, é a palavra da igreja, dirigida a todos nós. Compartilhamos do pão, da Eucaristia, para aqueles que vêm tomar do pão e da mesa, aqueles que fazem a experiência da comunhão espiritual de casa, ainda assim compartilhada. Compartilhamos, portanto, porque esse é um convite que o Senhor faz para aqueles que tornarão ou se tornaram discípulos seus, essa capacidade. E somos especialmente a comunidade do pão, né? Somos muitas coisas importantes. Somos a comunidade da missão, somos a comunidade do testemunho, somos a comunidade do martírio, somos a comunidade do profetismo, somos a comunidade das graças e bênçãos de Deus, somos a comunidade dos milagres de Deus, e somos também a comunidade do pão, pão compartilhado, pão que alimenta, né? E sacia a fome, esperança de Deus, né? E lembrando disso, nos toca o Evangelho de hoje, que lembra-nos esse texto do Evangelho de São João, no capítulo 6, que narra para nós a multiplicação dos pães, que é uma prefiguração da Eucaristia. Ainda que o texto solene, ainda que a instituição da Eucaristia seja a ceia pascal, né, a ceia do amor, né, ainda que a instituição da Eucaristia seja o momento em que o Senhor estava reunido com seus discípulos mais próximos, mas aqui nós já vemos uma prefiguração daquilo que depois ele torna memória dele. Memória dele. Fazer isto em memória de mim, aos seus discípulos e à igreja que é discipulada ou chamada a ser discípula dele. Portanto, o texto que nós ouvimos hoje nos lembra, inclusive, que ele é um ponto forte, marcante, tão marcante que está nos 4 evangelistas. No capítulo 6 do Evangelho de São João, no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas e no Evangelho de São Mateus, se eu não me engano, no capítulo 15, se eu não estiver enganado. Esse relato, né, da multiplicação dos pães, que é uma prefiguração da Eucaristia, sim, não só porque a Eucaristia também é saciar a fome, esperança, experiência com Deus, mas também porque ela é um ensinamento que Jesus deixou aos seus discípulos. No contexto em que o Senhor está, em que a multidão vai ao encontro do Senhor, por que essa multidão vai ao encontro de Jesus? Lembram? A semana passada, Jesus dizia, são como ovelhas sem pastor. Alguns dias atrás, né, nos textos que nós líamos. Como ovelhas sem pastor, uma multidão. O que levou essa multidão ao encontro de Jesus? A pregação dos apóstolos que falaram a respeito de Jesus e ensinaram aquilo que ele ensinou. Os milagres e sinais extraordinários que eles realizaram, como as curas, os doentes que ficaram curados. Isso causou na multidão um estupor, uma alegria, um entusiasmo, uma sede, uma fome de Deus, que eles foram ao encontro de Jesus, essa multidão. Embora os sinais, como disse aqui, os sinais que ele operava em favor dos doentes, também lembrava esse cuidado de Deus como pastor, né, que cuida da ovelha ferida. O povo que, como vimos, estava assim, como um rebanho ferido, porque não conseguia fazer experiências do sagrado
experiências da intimidade com Deus, experiências da fé, e de repente alguém prega, anuncia e até milagres realiza em nome de um tal Jesus Galileu, que nasceu numa pequena Nazaré, e que na Galileia, ainda que não saibam, caminha para a grande cidade de Jerusalém. O fato é que sim, esse Jesus extraordinário, esse homem extraordinário, levou a multidão a ir ao encontro dele, e essa multidão foi, porque como dizia o próprio Senhor, como ovelhas sem pastor, porque queriam de fato saciar a sua fome de Deus. Que é o compromisso que Jesus deu aos seus discípulos: quando vierem a vocês, aqueles que têm fome e sede de Deus, não os dispensem, não os dispersem, não os mande novamente em lugares onde certamente serão decepcionados. O Senhor diz, levantando os olhos, vindo à multidão: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Os discípulos, ainda que não compreendam, como diz o texto de São João, o Senhor disse aquilo, mas ele sabia exatamente, queria apenas pô-los à prova, ou seja, preparar os discípulos seus para o compromisso que terão. Os discípulos se deparam com a impossibilidade, se deparam com a impotência deles. Como dar de comer a tanta gente? Ainda que tivéssemos 200 moedas de prata, né, que uma moeda de prata era o correlativo a uma diária. Quem trabalhava um dia recebia uma moeda. Ainda que juntasse 200, disse Filipe já, né, na sua impotência total, não seria suficiente. André, mais otimista: 5 pães, 2 peixes, com um menino aqui entre nós. Embora os discípulos se deparam com a impotência, Jesus quer ensiná-los a não ficar ali. Quer ensiná-los a não se deterem sobre essa realidade. Então está aqui, pede que se assentem, toma os pães e os 2 peixes, e é interessante, 5 pães e 2 peixes somado dá 7, né? 7 lembra o número perfeito, né? A plenitude, não é isso? É o suficiente para Jesus. O que ele tem nas mãos, se chega a ele, é o suficiente. Interessante que, embora algumas leituras falam de que, sim, 5 pães, 2 peixes, de repente Jesus se dividiu, e algumas pessoas também foram dividindo os bens ali entre eles, é uma leitura que às vezes se faz sobre esse relato do milagre de Jesus. Eu prefiro dizer que ele multiplicou os pães, que é outra e certa e forte afirmação de fé. Porque alguém que devolve a visão a um cego, alguém que ressuscita uma menina morta, Talita cum, alguém que tem autoridade sobre o vento e o mar, alguém que ressuscita um morto como Lázaro, alguém que ressuscita dos mortos, alguém que anda sobre as águas, alguém que transforma a água em vinho, não seria capaz de multiplicar o pão? Alguém que é capaz de atitudes extraordinárias, a ponto de curar uma mulher acometida de uma enfermidade há 12 anos, alguém que ressuscita um morto e devolve esperança e vida, não seria capaz de multiplicar o pão? Multiplicou o pão. 5 pães. E essa atitude de Jesus, que embora é extraordinária pelo fato, ensina os discípulos seus, ou quer ensinar os discípulos seus, que eles devem procurar também fazer o mesmo. Veja, é tanto pão oferecido com fartura que se enche os cestos. 12 cestos. 12 cestos, lembra os 12 apóstolos, lembra a igreja que nasce estruturada sobre essa, lembra as 12 tribos de Israel, ou seja, não faltará pão para o seu povo, não faltará alimento
para o seu povo. O Senhor provê e proverá. Qual que é aquela célebre frase que nós até ouvimos e dizemos? Deus provê, Deus proverá, não é assim? Sua misericórdia, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará, porque Deus é providente. Não deixa o seu povo morrer à míngua. Ele concede o necessário. E é interessante, ainda que a realidade do pão seja, sim, de fato, um ato extraordinário, o que o Senhor ensina os seus discípulos e ensina a igreja, que Ele é capaz de realizar obras extraordinárias, mas os seus discípulos, se demonstrarem generosidade de coração, despreendimento, também alcançarão milagres. Lembra do profeta Eliseu? Na primeira leitura, o profeta Eliseu também recebeu o pão de um homem que vinha de Baal, Salisa. Esse homem, depois da colheita, como era obrigação, tinha que levar a melhor parte da colheita, ou a primeira colheita, e oferecer no templo. Ele coze o pão e leva, a obrigação dele. Eliseu é aquele que está no templo, é sacerdote. O pão é para ele, para o sustento dele e para quem o auxilia no serviço do templo. Mas Eliseu diz: dá ao povo para que coma. Ele diz, a exemplo dos discípulos, 20 pães, 100 pessoas. Não é possível. Dá ao povo para que o povo coma. E ele distribuiu, e o povo comeu. Da generosidade de Baal, Salisa, do despreendimento de Eliseu, que não deteu o pão, o Senhor tomou a realidade e fez dela a providência necessária. Ainda que o Senhor não tenha necessidade de fazer o que fez com Eliseu, ainda que Jesus, o próprio, não tenha a obrigação de fazer milagres. Gente, até quando a gente vai colocar a responsabilidade única e exclusivamente sobre Deus? É Deus que tem que matar a fome do povo? É Deus que tem que fazer justiça? É Deus que tem que salvar as pessoas? Quando necessário, a exemplo do que vimos em Jesus, Ele o faz. Mas será que é Deus que terá que fazer milagres todas as vezes na vida do seu povo? Nós não poderíamos também, com generosidade, partilha e doação, proporcionar os milagres de Deus? Para um pobre que recebe uma ajuda, seja da comunidade, da igreja, ou de uma família de cristãos, muitas vezes quando aquela cesta ou aquele socorro chega, algumas pessoas dizem assim: é um milagre. Muitas vezes, quando a gente socorre alguém no meio das suas necessidades e sofrimentos, o que essa pessoa reconhece? Um milagre. E foi. Porque Deus não precisou de um ato extraordinário na vida daquela pessoa. Bastou a disposição do meu coração, bastou a alegria da solidariedade que eu fui capaz de fazer, e Deus fez milagre. Gente, um dos maiores escândalos para nós é a avareza. A avareza é pecado grave, viu, tá, gente? Não é venial, não. Não é pecadinho, não. A avareza é um pecado grave. Sabe por quê? Porque o que é o pecado da avareza? A avareza é acúmulo, né? A avareza é ter para si. A avareza é querer, né, sobrando, né, em opulência. E é um pecado, sabe por quê? Porque aquilo que está abundante, sobrando na minha mesa, falta na mesa de alguém. Aquilo que eu tenho, às vezes, lá, estocado no guarda-roupa, estocado na minha despensa, a traça corroendo, né, e perdendo de validade, e eu me orgulho de ter isso, falta na mesa de alguém. A roupa que eu
deixo a traça comer, poderia cobrir o corpo de alguém. Aquilo que eu tenho tanto para colocar nos pés, que até perco a conta, falta nos pés de alguém. Aquilo que eu tenho acumulado ao longo da vida com aquele sentimento quase que absurdo de ter, de poder, poderia socorrer um necessitado. Por isso a avareza é um pecado grave. E Jesus ensina os seus discípulos a não ir por esse caminho. Quando Jesus termina a realidade do milagre, percebam que alguns querem proclamar o rei. Jesus não quer isso. O reino que Jesus rejeita é esse reino frágil, que nós ainda que, por meio dele, tentamos estabelecer realidade de justiça, mas Jesus diz, essa realidade humana é insuficiente. Por isso que ele renega essa atitude e quer que os seus discípulos, como nós, a igreja, abrimos mão também. Nós vamos, de fato, estabelecer o reino de Deus, como diz São Paulo, quando nós formos capazes de ser como Ele, prisioneiros no Senhor, a sermos capazes de caminhar de acordo com a nossa vocação, com humildade, mansidão, suportando uns aos outros. O que é suportar? Oferecer um ombro. A gente fala suportar, a gente acha que é aguentar o outro. Não, é dar o ombro, suportar, especialmente o que está caindo, com paciência e amor, na unidade do Espírito da paz. Jesus ensina que esse é o caminho dos discípulos seus, porque não é necessariamente ele, o extraordinário em milagres, que deve socorrer o povo. Quando necessário, ele faz. Mas quando é possível, devemos nos comprometer também. Quando nos for possível, devemos nos comprometer também. E continuar permitindo que Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e os seus, possa continuar não deixando faltar o necessário para aqueles que porventura necessitem, e que nós continuemos a ser a comunidade da partilha, não apenas do pão, mas também da vida e do amor e do compromisso com as pessoas. Porque há um só corpo, diz Paulo, há um só Espírito, como também uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Que nós sejamos esse todo de Deus e sejamos capazes de corresponder à vocação a qual somos chamados como discípulos e discípulas de Jesus.